Dizem que a vingança é um prato que se come melhor frio, mas o meu foi servido quente comum. Microfone na frente de 200 pessoas em um casamento. Convidados. Quando vi a língua do meu noivo na garganta da minha irmã durante nossa festa de noivado, eu sabia exatamente como. Faça os dois pagarem. E acredite em mim, eles. Nunca vi isso chegando. Se você já queria ver a traição final acontecer chegando, clique no botão curtir. Inscreva-se porque essa história vai deixar você sem palavras. Estou prestes a te dizer como uma noite mudou tudo que eu pensei que sabia sobre amor, família, o doce sabor da justiça pública. O nome é Brianna, e há 6 meses, eu pensei que tinha tudo planejado. Eu estava, 28, arrasando como executivo de marketing em uma das principais empresas da cidade, noiva do que eu acreditava ser o homem dos meus sonhos, Damon Winchester. Até mesmo seu nome soava como algo saído de um romance, não é? Ele tinha 30 anos, devastadoramente bonito com aqueles olhos azuis penetrantes que parecem ver através de você. E ele possuía um real empresa de desenvolvimento imobiliário que era absolutamente estrondoso. Quando ele propôs, eu no telhado do nosso favorito restaurante com as luzes da cidade cintilando abaixo de nós como estrelas cadentes, eu, sinceramente, senti como se estivesse vivendo em um conto de fadas. Mas aqui está a questão sobre contos de fadas. Eles nunca preparam você para os vilões escondidos na sua própria família. Minha irmã mais nova, Selena, sempre teve. Foi a criança de ouro. Aos 25 anos, ela tinha essa beleza natural que fez cabeças. Virava para onde quer que fosse. Cabelo castanho longo, que captou a luz exatamente como deveria. Olhos verde esmeralda que brilhavam com travessura e um sorriso que poderia desarmar qualquer um em segundos. Enquanto eu estava responsável, trabalhando 60 horas por semana e construindo minha carreira, Selena estava perseguindo seus sonhos como atriz em Los Angeles. Nossos pais a adoravam gratuitamente. Espírito, enviando-lhe constantemente dinheiro, elogiando sua coragem artística enquanto tratando meu sucesso corporativo como se fosse era de alguma forma menos significativo. Crescendo, eu sempre fui a reflexão tardia, a filha confiável que tirava boas notas, enquanto Selena recebeu aplausos de pé. Alguém que ajudou com o dever de casa enquanto Selena recebeu ajuda com todo o resto. Mesmo em reuniões familiares, conversas, inevitavelmente iria para Selena. Última audição ou sua mais nova foto. Enquanto minhas promoções e conquistas. Mal ganhei um aceno, aprendi cedo que ser o segundo melhor era apenas o meu papel nessa dinâmica familiar. E honestamente, eu fiz as pazes com isso. É por isso que Damon parecia um milagre. Pela primeira vez, momento da minha vida, alguém me escolheu. Primeiro, não porque Selena não era disponível, não porque eu era o seguro opção, mas porque ele realmente viu algo especial em mim que ninguém mais já tinha notado. Ele me dizia que eu era brilhante, que minha ambição era sexy, que minha determinação foi o que o fez se apaixonar. Quando ele escorregou isso lindo anel de noivado vintage no meu dedo, uma herança de família de seu avó que ele disse pertencer ao mulher com quem ele planejava passar a eternidade. Eu senti que finalmente estava conseguindo o meu felizes para sempre. A festa de noivado ia ser perfeito. Tínhamos reservado o Riverside Country Club, este deslumbrante local com janelas do chão ao teto, com vista para o lago e espaço suficiente para 200 dos nossos amigos mais próximos e família. Passei meses planejando cada detalhe, das rosas creme e do bebê, centros de mesa de respiração para a corda, quarteto que tocaria durante o coquetel. Ora, Damon insistiu que fizéssemos tudo, dizendo que mereço ser celebrado corretamente. Até meus pais pareciam genuinamente animados com o pai realmente
chorando quando ele falou sobre como ele estava orgulhoso por eu ter encontrado alguém que me apreciou. Mas olhando para trás agora, havia sinais, pequenas rachaduras no fachada perfeita que escolhi ignorar, porque eu estava tão desesperado para acreditar em minha própria felicidade. Damon tinha começado, chegando em casa mais tarde do trabalho, sempre com explicações razoáveis sobre questões difíceis, clientes ou inspeções de propriedades que ocorreram. Longo. Seu telefone vibrava em horários estranhos, e quando eu olhava, ele rapidamente vira-o para baixo com um comentário casual sobre o estresse no trabalho. Houve momentos, quando eu pegava olhando fixamente para espaço com essa expressão estranha, eu não conseguia ler direito, como se estivesse lutando com algo que ele não conseguia compartilhar. A parte mais perturbadora foi como o tio Selena de repente se tornou com o planejamento da festa. Minha irmã, que geralmente não se dava ao trabalho de lembrar meu aniversário, estava ligando a cada poucos dias, com sugestões de decorações e oferecendo-se para voar cedo para ajudar na montagem. Ela continuou insistindo que isso era uma grande momento importante para mim e que ela queria que tudo fosse absolutamente perfeita. Na época, eu pensei que ela era finalmente crescendo, finalmente agindo como a irmã solidária que eu sempre quis ela para ser. A noite do noivado. A festa chegou como um sonho embrulhado em fita dourada. Tudo estava absolutamente perfeito. E eu quero dizer capa de revista. Perfeito. O Riverside Country Club tinha transformado em algo direto. De um conto de fadas com aquelas rosas creme em cascata por cada mesa e minúsculo. Luzes de fadas cintilando como capturadas. Estrelas no teto. O lago. Lá fora refletia o brilho suave do nosso janelas, criando este brilho mágico, que fez com que toda a noite parecesse etéreo. 200 convidados lotaram o espaço, com risos e bolhas de champanhe. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu era o centro das atenções de todos os razões certas. Meus pais continuaram puxando eu de lado com lágrimas nos olhos, me dizendo o quão bonita eu estava, como eles estavam orgulhosos. Papai, que nunca demonstrou emoção, na verdade engasgou quando ele me abraçou e sussurrou que ele iria. Nunca me viu tão radiante. Até a mamãe, que geralmente encontrava algo para criticar, continuou falando sobre o quão elegante tudo parecia e que sorte Damon era para me ter. Parecia que eu estava finalmente conseguindo a validação que eu queria. Desejei a minha vida inteira. Como todos aqueles anos de esquecimento levaram a esse momento perfeito em que eu estava inegavelmente a estrela. Damon tinha dado discurso o mais incrível no início do noite, ali parado em seu perfeito terno marinho sob medida com a mão sobre seu coração, contando a todos como eu mudou sua vida. Ele falou sobre minha inteligência, minha bondade, minha firmeza, apoio aos seus sonhos e como ele nunca conheci ninguém que o desafiasse a ser um homem melhor como eu fui. A voz dele, rachado de emoção quando ele disse que eu era sua alma gêmea, que ele havia procurado seu vida inteira para alguém que entendeu ele completamente, e que nosso amor era o tipo que só aparece uma vez na vida, uma vida inteira. A sala inteira estava cativado, e lembro-me de pensar que assim era o amor verdadeiro. Alguém que escolhe declarar publicamente sua devoção a você na frente de todos que importavam. Mas como a noite avançou e estávamos ficando mais perto da cerimônia de corte do bolo, eu percebi que não via Damon há quase 20 minutos. Não era do feitio dele desaparecer durante nossa própria festa, especialmente quando ele sabia o quão importante todas essas tradições eram para mim. Começou a zigue-zaguear pela multidão, verificando o bar onde ele gostava de fazer networking com os amigos de negócios do meu pai, examinando a pista de dança onde os casais estavam balançando ao som do quarteto de cordas, até
espiando a área de jantar principal onde alguns dos convidados mais velhos se reuniram para uma conversa mais tranquila. Nada. Eu? Perguntou ao seu melhor amigo Trevor se ele. Vi ele. E ele apenas deu de ombros, dizendo algo sobre Damon saindo para atender uma ligação, mas isso não fazia sentido. Damon fez um grande alarido sobre desligando o telefone durante a noite. Dizer que nada era mais importante do que celebrando-nos. Um nó estranho começou, formando no meu estômago. Essa intuição, sentimento que as mulheres têm quando algo é terrivelmente errado, mas não podemos colocar nosso dedo no quê. Foi quando eu notei que Selena também estava desaparecida. Minha irmã, que estava voando por aí o tempo todo. Noite em seu deslumbrante vestido esmeralda, encantando cada pessoa que conheceu, desempenhando o papel de irmã devotada. Perfeição. Ela estava tirando selfies comigo, me ajudando a retocar meu batom, até mesmo fazendo um brinde emocionante sobre como ela estava feliz por finalmente ter um cunhado que era digno de mim. Wise. Agora, numa sala cheia de 200 pessoas, ambos, ela e meu noivo de alguma forma desapareceram. Comecei a verificar as áreas mais silenciosas o clube, meus saltos batendo contra o pisos de mármore enquanto eu me movia pelo corredores mal iluminados. O armário de casacos estava no final de um corredor isolado, e eu quase passei direto por ele até que eu notei que a porta estava ligeiramente entreaberta com apenas um raio de luz se espalhando. Havia algo no silêncio, vindo daquele espaço que fez meu sangue frio, como a calmaria antes de uma tempestade devastadora. Eu me aproximei daquela porta com meu coração batendo tão forte que eu podia ouvir isso em meus ouvidos, e quando eu olhou através daquela abertura estreita, o mundo inteiro se estilhaçou em 1.000.000 peças irreparáveis. Lá estavam elas, Damon e Selena, presos no máximo beijo apaixonado e desesperado que eu já testemunhou. Suas mãos estavam entrelaçadas nas dela, cabelos ruivos, seus braços em volta dele, pescoço como se ela estivesse se afogando, e ele estava sua única tábua de salvação. Isso não era algum erro inocente ou momento de fraqueza. Essa era uma paixão crua, intensa e faminta, entre duas pessoas que claramente se conheciam, corpos uns dos outros intimamente. Eu fiquei congelado naquele corredor pelo que parecia como uma eternidade, observando os dois, pessoas em quem mais confiei neste mundo, me trair da maneira mais íntima possível. Meu corpo ficou completamente dormente, como se meu sistema nervoso tivesse acabado de desligar, para me proteger da magnitude de essa devastação. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar, nem chorar. Tudo o que eu poderia fazer era encarar toda a minha realidade. Desmoronou diante dos meus olhos. Cada lindo momento dos últimos 3 anos de repente, recontextualizando-se em mentira elaborada. Mas então algo incrível aconteceu. Em vez do colapso completo eu esperava, em vez disso, de desabar em uma pilha de soluços no piso de mármore, senti outra coisa crescendo dentro de mim. Estava frio, calculista e absolutamente implacável. O choque estava se transformando em puro raiva cristalina. E com essa raiva veio uma clareza que eu nunca havia experimentado antes. Essas duas pessoas fizeram um idiota de mim. Tinha me enganado como um ingênuo garotinha que era grata pelos restos de atenção, e eles estavam prestes a aprender que subestimar Brianna foi o maior erro deles patéticos vidas. Eu me afastei daquela porta silenciosamente enquanto eu me aproximava, minha mente já girando com possibilidades. Eles não tinham ideia de que eu os tinha visto. Pensei que eles estavam sendo tão espertos, tão sorrateiramente, roubando essas paixões. Momentos em que interpretei a noiva feliz para ser para os nossos hóspedes. A arrogância estava prestes a se tornar sua queda porque eu tinha algo que eles não esperava.
Não tinha mais nada para fazer. Perder. Em poucos minutos, eles emergiram de aquele armário separadamente. Os dois, alisando seus cabelos e ajustando seus roupas com facilidade praticada. Isto, claramente, não era o primeiro segredo deles. Encontro. Damon apareceu primeiro. Que sorriso encantador deslizando de volta para seu rosto como uma máscara quando ele se aproximou de mim, com os braços bem abertos. Aqui está meu linda noiva, disse ele, sua voz pingando de falso afeto. Eu estava procurando por você em todos os lugares, querida. Onde você desapareceu? A audácia foi de tirar o fôlego. Lá estava ele, com meu batom da irmã, ainda levemente visível, em seu colarinho, perguntando onde eu estava. Olhei naqueles olhos azuis que eu tinha. Uma vez pensei que tinha tanta honestidade, e eu vi-o exatamente como ele era, um mestre manipulador que estava jogando. Esse jogo demorou muito mais do que eu imaginava. Mas em vez de confrontá-lo, em vez disso, de gritar ou dar-lhe um tapa ou causar a cena que ele poderia esperar de mulher devastada, eu sorri. Eu realmente sorriu e disse a ele que eu estava no banheiro feminino retocando minha maquiagem. Selena se materializou momentos depois, deslizando até nós com seus braços, estendido para uma de suas assinaturas. Abraços dramáticos. Irmã, ela exclamou, apertando-me com força contra seu peito. Esta festa é absolutamente mágica. Estou tão feliz por você, Bri. Você merece tudo desta alegria. As palavras tinham gosto de veneno no ar entre nós, e eu conseguia sentir o cheiro da colônia de Damon nela. Vestido. Podia ver a leve mancha de seu batom cuidadosamente aplicado. Mas eu abraçou-a de volta assim que, com entusiasmo, contando a ela como fiquei grato por ter um amor tão grande. Irmã solidária. Foi aí que surgiu o plano. Começou a se formar em minha mente. Paz por pedaço delicioso. Esses dois pensaram que eram tão inteligentes, tão suaves, tão intocáveis. Eles provavelmente foram rindo de como eu era ingênuo, de como foi fácil me enganar. Wise. Para te ajudar. Todo mundo quer ter certeza. Você tem tudo o que precisa. Então, quando eu perguntou ao coordenador do local se havia uma maneira de eu fazer um especial anúncio posterior, ela praticamente acendeu com entusiasmo em me ajudar. Criar uma noite ainda mais memorável. Eu também percebi que meu telefone estava gravando quando tentei capturar a traição deles através daquela porta do armário. O vídeo estava trêmulo e escuro, mas você poderia definitivamente distinguir duas figuras em um abraço íntimo. E mais importante, você pode ouvir Selena, risada característica e a voz de Damon, sussurrando algo que definitivamente não era para os meus ouvidos. A tecnologia era prestes a se tornar meu melhor amigo, e a mídia social estava prestes a se tornar sua pior pesadelo. A última peça do meu o plano se cristalizou quando me lembrei disso. Damon deixou seu telefone carregando em nossa mesa dos namorados, completamente desprotegida, porque ele confiava em mim implicitamente. Enquanto ele estava fazendo networking com algum potencial clientes, caminhei casualmente até lá e percorreu suas mensagens. O que eu descobri que era ainda pior do que eu imaginado. Meses de textos explícitos. Entre ele e Selena, planejando o segredo. Encontros, tirando sarro da minha confiança. Natureza, até mesmo discutindo como eles poderiam continuar o caso depois do nosso casamento. O momento da verdade chegou mais rápido do que eu esperava. O coordenador do local tinha diminuiu as luzes e reuniu todos em torno do que eles pensavam que seria um doce discurso de agradecimento do brilhante noiva. 200 rostos voltados para mim, com sorrisos calorosos e taças de champanhe. Criado em antecipação. Meus pais estavam radiante de orgulho na primeira fila. Pai, já ficando emocionado porque ele
Sabia o quanto essa noite significava para mim. Damon ficou a poucos metros de distância olhando. Devastadoramente bonito e completamente confiante. Provavelmente pensando em como perfeitamente ele conseguiu ter seu bolo. E comê-lo também. Selena estava posicionada bem onde eu podia vê-la, deslumbrante. Aquele vestido esmeralda que fica perfeito. Elogiou sua coloração, interpretando papel de irmã devotada com uma academia. Desempenho digno de prêmio. Ela até explodiu. Me deu um beijinho e disse sem emitir som: "Eu te amo." Você, enquanto eu pegava o microfone. Oh, a ironia era tão forte que eu podia senti-la. Boa noite a todos. Comecei, meu. Voz firme e calorosa. Não consigo nem começar a dizer o quanto significa ter tudo de vocês aqui esta noite para celebrar isso. Marco incrível na minha vida. Oh, a multidão se acomodou em um silêncio confortável, esperando o discurso de gratidão habitual. Sobre amor e compromisso e brilhante futuros pela frente. Eu podia ver as pessoas tirando seus telefones para gravar o que eles pensaram que seria um momento tocante. Eles poderiam compartilhar nas redes sociais mais tarde. Sabe, quando eu estava crescendo, eu sempre sonhei com meu noivado. Festa, continuei, deixando minha voz. Carregam apenas uma pitada de emoção. Eu imaginei estar cercado pelas pessoas que eu amava. A maioria, celebrando o homem que escolheu. Eu acima de todos os outros, sentindo-me como a mulher mais sortuda do mundo. Damos. O sorriso se alargou e ele acenou com a cabeça. Vários convidados como se dissessem: "Ela não é maravilhoso?" Selena enxugou os olhos. Com um guardanapo de coquetel, realmente vendendo o ato emocional da irmã. E esta noite foi absolutamente mágico. Eu disse, meu, voz ficando mais forte. Mas antes de nós seguir em frente com esta celebração, tem algo que preciso compartilhar com todos vocês. Algo sobre confiança e traição, e o que acontece quando as pessoas mais próximas a você acham que você é muito ingênuo para ver a verdade. É quando a primeira onda de confusão passou. A multidão. As pessoas começaram a olhar para um ao outro incertos, sentindo que este discurso estava tomando um rumo inesperado. Virar. A expressão de Damon mudou. Levemente. Um pequeno sulco aparecendo entre as sobrancelhas, mas ele ainda estava sorrindo porque não conseguia imaginar o que viria a seguir. Há cerca de 20 minutos. Fui procurar meu noivo porque nós deveriam cortar o bolo juntos. Eu disse, meu tom se tornando coloquial, quase casual. Procurei em todos os lugares. O bar, a pista de dança, até o principal. Sala de jantar. Mas você sabe onde eu finalmente o encontrou? O silêncio no. A sala estava ficando pesada, elétrica com antecipação. Eu o encontrei no casaco. Armário com a língua na minha irmã. Garganta. A reação foi instantânea e explosivo. Suspiros ecoaram por toda parte. A sala como uma onda quebrando contra a costa. A taça de champanhe de alguém bateu o chão com um estrondo forte. Eu ouvi a inspiração aguda da minha mãe e minha. A maldição murmurada do pai. Telefones que tinham. Estava gravando um momento doce agora. Capturando algo totalmente diferente. E eu pude ver a pequena gravação vermelha. Luzes se multiplicando como fogo em um incêndio. As pessoas perceberam que estavam testemunhando algo sem precedentes. O rosto de Damon passou por uma fascinante transformação. Confusão, então. Reconhecimento, depois puro pânico. Brianna, o que você é? Ele começou a se mover em minha direção com a mão estendida. Mas levantei a outra mão para detê-lo. Ah, mas fica muito melhor, eu disse, pegando meu telefone com um sorriso, que poderia ter congelado o próprio inferno. Porque enquanto vocês dois pensavam que estavam sendo tão inteligente, tenho feito um pequeno trabalho de detetive meu. Eu segurei. Liguei o telefone para que todos pudessem ver. Tela. Estas são mensagens de texto entre
Minha noiva e minha irmã namorando há 6 anos. Meses. 6 meses de planejamento de seus. Caso secreto enquanto eu planejava nosso casamento. Selena tinha ido completamente branca, seu vestido esmeralda fazendo parecer como se ela estivesse prestes a vomitar. Ela estava balançando a cabeça freneticamente, dizendo, não, não, não. Mas nenhum som saía. A multidão estava se aproximando agora, todos esforçando-se para ouvir cada palavra sua. Choque se transformando em mórbido fascínio. Devo ler alguns deles. Essas mensagens em voz alta. Perguntei à multidão. Conversacionalmente. Porque são bastante divertidos. Aqui está uma da semana passada onde meu querido irmã me chama de pateticamente grato. E se pergunta quanto tempo eles terão que continue com essa farsa depois do casamento. A reação da multidão estava ficando mais alta. Uma mistura de indignação e descrença que foi música para meus ouvidos. Damon finalmente encontrou a voz dele. Pare com isso agora mesmo, Brianna. Você está se envergonhando. O pânico dele estava deixando-o com raiva. E essa raiva era exatamente o que eu esperava. Nada me justificaria mais do que ele mostrando suas verdadeiras cores na frente de todos que importavam. Vergonhoso. Eu mesmo. Eu ri e foi o mais som genuíno que eu tinha feito a noite toda. Damon, acho que você está confuso sobre quem deveria estar envergonhado aqui. Eu me virei de volta para a multidão que agora estava completamente cativado por esta vida real. Drama se desenrolando diante deles. Mas aqui está a coisa bonita sobre o karma. Não apenas expõe a verdade. Faz justiça. Foi quando eu desisti. A bomba final. Veja, o que me atrapassa. Noivo e irmã traidora não. Sei que 3 dos seus maiores reais clientes da imobiliária estão nesta sala esta noite. Senhor Davidson, Senhor Shen, Senhora Rodrigues. Todos vocês confiaram milhões a Damon de dólares em investimentos imobiliários. Eu imagino como você se sente em relação a fazer negócios com um homem que nem consegue ser fiel a mulher vestindo a roupa da avó. Anel. Os 3 clientes que mencionei eram olhando para Damon com expressões de puro desgosto. No mundo imobiliário, reputação é tudo, e eu só destruiu o seu na frente das pessoas que poderia fazer ou destruir toda a sua carreira. A senhora Rodrigues já estava caminhando em direção à saída, balançando a cabeça em decepção óbvia. E Selena, virou-se para minha irmã, que agora estava abertamente chorando. Todos aqueles seguidores do Instagram que pensam que você é tão aspiracional, influenciador de estilo de vida, espere até que eles veja o vídeo desta noite que já está se tornando viral. Sua carreira de ator foi lutando antes. Não consigo imaginar o que os diretores de elenco vão pensar nisso. Performance. A multidão explodiu em sussurros e suspiros enquanto as pessoas começavam compartilhando os vídeos que eles gravaram. Eu podia ver as notificações acendendo. Telefones por toda a sala como imagens espalhadas pelas redes sociais em tempo real. 6 meses depois, o karma tinha entregou tudo o que eu poderia esperar. Pare mais. Damon perdeu todos os 3 principais clientes em uma semana, e sua empresa faliu em 3 meses. Último ouvi dizer que ele voltou a morar com sua pais e estava trabalhando como júnior vendedor na empresa de outra pessoa. Selena segue nas redes sociais. Desabou durante a noite, e o vídeo viral do nosso confronto acabou com qualquer chance. Ela teve uma carreira legítima de atriz. Ela está trabalhando no varejo agora, de acordo com para nossa mãe, ela mal consegue pagar apartamento estúdio. Quanto a mim, a promoção pela qual eu estava trabalhando veio apenas 2 meses após a festa, junto com um escritório de canto e um salário que me permite viver exatamente a vida que eu mereço. Estou namorando alguém novo agora, um homem genuíno e honesto que pensa que meu força e inteligência são as
Coisas mais sexy sobre mim. E sim, eu sou. Guardando o anel da avó de Damon. Considere isso um pagamento por serviços. Renderizado. Se esta história lhe ensinou que você merece algo melhor do que se contentar com restos de afeto, esmague isso. Botão de inscrição e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, a melhor vingança não é vingança. É só falar a verdade e deixar. O karma cuida do resto. Confie em mim. A verdade sempre vence no final, e isso tem um sabor mais doce do que qualquer vingança que você poderia planejar. Lembre-se, nunca aceite traição, nunca se contente com menos do que você merecem e nunca subestimem o poder de uma mulher que finalmente terminou jogando. A inauguração do elegante salão de casamentos do Hotel Balneário Lozerinas estava fervilhando com os preparativos para o casamento do ano. A brisa do mar entrava pelos terraços abertos, misturando-se ao perfume das flores de laranjeira que enfeitavam cada canto. Os funcionários se moviam com precisão, colocando toalhas de mesa brancas, copos de cristal e mentiras frescas como peças centrais. Hector Salvatierra caminhou entre eles com um olhar satisfeito, revisando cada detalhe como se fosse um grande negócio. Apresentação. Ao seu redor, os murmúrios dos organizadores se misturavam ao som distante do Mediterrâneo e o estalo dos fogos de artifício nas ruas de Valência, onde a chuva estava a todo vapor. Swing. Enquanto isso, em um modesto apartamento no bairro Carmen, Marina Beltrán estava ajustando a gravata do filho em frente a um espelho velho. O contraste entre os dois mundos não poderiam ser maiores. Não havia luxo nem grandes decorações, apenas paredes com imagens de família, fotos, câmeras em prateleiras e uma mesa de madeira onde os papéis médicos de Sérgio. Descansei. Não acredito que estamos fazendo isso, murmurou o menino, olhando-se no espelho. O terno preto acentuava suas feições juvenis, e a semelhança com o Hector era ainda mais evidente. Você está nervoso, não é? Marina perguntou com ternura. Sérgio assentiu, olhando para baixo. Vamos arruinar o dele. Casamento perfeito. Marina o corrigiu com firmeza. Não vamos estragar nada. Vamos apenas contar a verdade. No hotel, Hector estava oferecendo um jantar pré-casamento para alguns de seus sócios. As mesas estavam cheias de taças de vinho tinto, tapas refinadas e conversa sobre investimentos. Hector ergueu seu copo orgulhosamente, convencido de que esta noite seria. Marcam seu triunfo definitivo. Amanhã será inesquecível. Ele disse com uma voz firme. E todos concordaram em meio a risos e parabéns. Mas num canto, Isabel Cañares, sua noiva, assistia à cena com um olhar. Expressão preocupada. Ela havia passado os últimos dias revisando documentos que confirmavam o que ela temia. Sérgio. Existência. Ela mantinha um arquivo escondido em seu quarto de hotel cheio de fotos, recortes de jornais, anotações médicas. Sua mente estava presa entre a necessidade de proteger sua posição e o medo de perder tudo se a verdade viesse à tona. O dia seguinte amanheceu com um céu azul claro e um ar festivo. O hotel estava vestido de gala enquanto na cidade os 90 aguardavam a final. Queima da semana. No salão principal, os organizadores estavam fazendo a última ajustes nas flores e na iluminação. Hector deu instruções em tom confiante, convencido de que o plano humilhar Marina estava sob controle. Quero que ela tenha um lugar na primeira fila, disse ele. Disse Adrien Moya, seu assistente. Quero que ela veja cada detalhe. Adrienne assentiu em silêncio, embora no fundo duvidasse da estratégia. Enquanto isso, Marina ajudava Sérgio a colocar as abotoaduras. O menino, ainda inseguro, olhou-se novamente no espelho. É como se estivesse me vendo. Como ele em 20 anos, disse ele com a voz trêmula. Marina olhou para ele, com ternura e dor ao mesmo tempo. Ela sabia que a semelhança seria impossível de esconder de Hector e de todos os convidados. Lembrem-se, ela insistiu. Não estamos aqui para destruir nada. Estamos aqui apenas para dizer a verdade.
Quando os hóspedes chegaram ao hotel, Isabelle permaneceu sozinha em seu quarto, olhando o dossiê repetidamente. As fotos do Sérgio, tão parecidas com Hector, a atormentava. Suas mãos tremiam quando ela fechou a pasta. Escondeu-o numa gaveta. Olhou-se no espelho, com os olhos cheios de lágrimas contidas. Se isso acontecer, Luz, vou perder tudo, ela murmurou para si mesma. Lá fora, a música dos quartetos de cordas já tocava, e os primeiros brindes foram ouvidos no salão. A noite prometia ser longo e brilhante, mas sob aquela aparência perfeita, um segredo estava prestes a explodir. O confronto, o som dos sinos da catedral soavam como. Os hóspedes chegaram ao hotel, sem saber do espetáculo que estava prestes a se desenrolar. O som viajou do centro de Valência até a costa, misturando-se com o murmúrio do mar batendo nas areia em frente ao hotel Balneário Lozes. A tarde estava clara e brilhante, e uma brisa com o perfume de flores de laranjeira soprou pelo saguão aberto onde os funcionários estavam colocando flores. Arranjos, e um quarteto de cordas ensaiava peças suaves que flutuavam como seda. Hector Salvatierra caminhou por o saguão com passos firmes, cumprimentando 2 sócios e um jornalista, que lhe apertaram a mão com admiração. Ele usava um terno perfeitamente ajustado, um alfinete de gravata brilhante e o olhar de um executivo acostumado a dar ordens e sendo obedecido. Ele parou ao lado do balcão onde a equipe organizacional estava trabalhando e pegou o celular para verificar a lista do protocolo de chegada dos convidados. Ao lado dele, Adrien Moya segurava uma pasta e tentava acompanhar, anotando as mudanças de última hora. Quero que eles garantam que Marina tenha um lugar na primeira fila, disse Hector sem levantar a voz. Quero que ela veja a cerimônia do melhor ângulo. Adrien cerrou o maxilar e a caneta pendurou, suspenso sobre o papel. Senhor, com todo respeito, se a imprensa descobrir que sua ex-esposa está aqui, pode ser um problema, disse ele em voz baixa. Ah, os fotógrafos já estão nervosos. Eles perguntaram sobre surpresas, e temo que Hector o tenha interrompido com um leve aceno de cabeça. Não é da conta da imprensa, é da minha conta. Não. Isso, ele respondeu com a calma fria de alguém fechando um negócio. Adrien assentiu. Mas o gesto foi pesado. Ele soltou um suspiro que não foi ouvido acima da música do quarteto. Marina e Sérgio. Atravessou a porta principal. Por um instante, tudo pareceu desacelerar. A luz de fora o seguiu por alguns passos, desenhando um halo ao redor deles. Figuras. Sérgio usava um terno escuro e uma gravata simples. A juventude não escondia a tensão nos ombros, nem aquela mistura de orgulho e medo que o mantinha mais ereto do que nunca. De sempre, a poucos metros de distância, Hector os viu. Não foi um reconhecimento imediato, mas um reconhecimento que cresceu dentro de si, como uma maré em movimento rápido. Primeiro, a silhueta de Marina, depois a linha de o queixo dela, finalmente, os olhos do menino. Aqueles olhos que pareciam ser de uma época. Ele pensou que tinha esquecido. O coração de Hector deu um pulo, e por um momento, o som do quarteto desapareceu, como se alguém tivesse fechado uma porta em sua ouvido. Ele deu um passo, depois outro, sem saber se os cumprimentava ou retirada. Os convidados começaram a murmurar, primeiro com curiosidade, depois com aquela faísca elétrica que acende rumores. Quem são eles? Perguntou uma mulher com um leque. Ela parece alguém de fotos antigas, sussurrou um cavalheiro, inclinando-se em direção à esposa. Um garçom passou com uma bandeja de copos, e a vibração no ar fez suas mãos tremerem. Os flashes de 2 fotógrafos piscaram brevemente como se um reflexo os tivesse enganado. Eles. Isabel Cañazares descia a escadaria principal com um ar elegante, vestido sóbrio de marfim. Ela manteve o olhar na cena por um instante e notou-a linha invisível que conectava Heitor com o menino que acabará de entrar. Ela reconheceu a semelhança à primeira vista e algo se contraiu em seu estômago. Os dedos de Marina procuraram o pulso de Sérgio e o sentiu quente com o pulso acelerado. Acalme-se, disse ela baixinho. Respire. Hector se aproximou.
O suficiente para que só eles ouvissem. Marina inclinou a cabeça sem desviar o olhar. Boa tarde, respondeu ela com uma polidez seca. Sérgio deu meio passo para a frente. Ele não se escondeu atrás da mãe. Ele fixou os olhos nos olhos de Heitor. E a semelhança vista cara a cara não era mais uma suspeita. Era uma golpe. Uma corda de violino quebrou em uma nota e o quarteto parou por um segundo. Tempo suficiente para que todo o lobby respire coletivamente. Bem-vindo. Heitor conseguiu dizer, e a palavra soou estranha em sua própria boca. Podemos conversar em algum lugar mais tranquilo. Viemos sentar na cerimônia como convidados, respondeu Marina lentamente para que não houvesse dúvida. Conversaremos mais tarde. O menino não desviou o olhar, e em seu olhar havia uma pergunta e uma reprovação, mas também uma curiosidade viva que o mantinha de pé. Adriane apareceu discretamente de um lado e se inclinou em direção a Hector. A imprensa está no jardim lateral, murmurou ele. Se eles virem vocês juntos, vão começar a fazer perguntas. Hector não respondeu. Imediatamente, um músculo se contraiu em sua bochecha. Certifique-se de que ninguém se aproxime. Ele disse finalmente. E garanta que eles tenham um lugar na primeira fila. Adrian engoliu em seco. Sim, senhor, respondeu ele sem esconder sua inquietação. Virou-se para um coordenador, indicou seus lugares. Antes de se afastar, olhou para Sérgio. Com um breve gesto de respeito. O quarteto de cordas retomou a peça em um volume mais baixo e um garçom ofereceu a Marina água. Ela pegou o copo e agradeceu com um obrigado quase inaudível. O vidro frio acalmou sua mão. Sérgio respirou fundo como se o frescor do saguão restaurou seu equilíbrio. A proximidade do mar podia ser sentida. Uma umidade salgada que suavizava o perfume das mentiras. Os raios de sol entravam do passeio e listras douradas pintadas nos azulejos. A verdade é revelada. O murmúrio se transformou em um rugido. Quando Marina deu um passo à frente, os convidados em trajes formais se entreolharam. Surpreso que o silêncio no saguão agora fosse uma força poderosa no salão principal. O quarteto de cordas havia retomado sua melodia, mas os músicos diminuíram gradualmente o volume, incapazes de sustentar a atmosfera já contaminada pela tensão. No Golden Dome, luzes refletiam brilhos nos copos de cristal, e fotógrafos de revistas sociais focavam rapidamente, cientes de que algo extraordinário estava acontecendo. O eco da semelhança entre Sérgio e Heitor permanecia no ar. Alguns convidados sussurravam com gestos incrédulos, enquanto outros tiravam fotos discretas com seus celulares. Marina sentiu que o momento havia chegado. Ela passou anos em silêncio, engolindo a verdade para proteger seu filho. Mas naquela noite, ela não conseguiu mais esconder. Ela olhou para Sérgio, que estava firme ao lado dela, e apertou sua mão. Marina. A voz se elevou claramente, embora seu coração estivesse batendo violentamente. Este é seu filho. Oh! As palavras ecoaram na sala como um trovão e a música parou abruptamente. O eco se espalhou pelas paredes do salão tão alto que até mesmo aqueles que estavam no fundo ouviu claramente. O murmúrio se transformou em exclamações abafadas em um. Continha um caos de olhares que iam de Heitor a Sérgio. E de Sérgio para Marina. O menino ficou em pé, embora sentisse as pernas tremendo. Os fotógrafos começaram a disparar seus flashes incansavelmente. O brilho branco inundou o salão, capturando rostos tensos e gestos incrédulos. Hector, parado perto do altar improvisado, congelou. Sua boca mal se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Olhou para Marina com um gesto de descrença e depois para Sérgio, incapaz de negar o que seus próprios olhos confirmavam. O silêncio durou apenas alguns segundos até que os convidados começaram a conversar. De uma vez. Não pode ser. Ele é idêntico. Porque ela nunca disse alguma coisa. O barulho cresceu até se tornar um rugido de vozes que colidiram com o teto abobadado. Um jornalista aproveitou a oportunidade para levantar sua câmera e gravar ao vivo a imagem de Heitor paralisado ao lado do menino que era seu
A reflexão adolescente tornou-se um espetáculo público. Hector finalmente reagiu. Deu um passo à frente, respirando. Esfarrapado. O que isso significa? Ele perguntou com a voz embargada. Marina não abaixou. Seu olhar. Significa o que você vê. Sérgio é seu filho. Hector engoliu em seco, mas ele não conseguia dizer mais nada. A semelhança era irrefutável, e os olhos de Sérgio, tão idênticos aos seus, desarmou. Então uma voz inesperada quebrou o silêncio. Isabel Cañares, de um dos degraus, com o rosto pálido, sustentou o olhar de todos os presentes. Eu sabia disso o tempo todo. O murmúrio mudou de tom. Agora os olhares eram dirigido a ela, que descia lentamente com seu vestido de marfim brilhando sob as luzes. Sua confissão caiu, como um novo golpe, e o desconforto do hóspede ficou ainda mais evidente. Hector virou-se abruptamente para ela. O que você disse? Isabelle respirou fundo. Contratei um investigador há meses. Eu descobri tudo sobre Marina e o menino. Eu tinha medo de que, se você descobrisse antes do casamento, me deixasse. Sua voz tremeu, mas ela se manteve orgulhosa. Os flashes dispararam novamente. O caos se intensificou. Alguns convidados se levantaram de suas cadeiras. Outros procuraram a saída, e os músicos abandonaram discretamente seus instrumentos. Sérgio baixou o olhar, sentindo o chão tremer sob seus pés. Marina acariciou seu ombro, sussurrando para ele respirar, que não estava sozinho. Heitor cerrou os punhos, seu rosto distorcido. Seus olhos se moviam entre Isabelle e Marina, entre a traição e a verdade revelada. A raiva subiu por sua garganta como fogo, e em um forte, com uma voz quase gritada, ele proferiu as palavras que ninguém esperava ouvir. O casamento foi cancelado. O anúncio ecoou no salão como um sino final. Os convidados se levantaram para a missa, alguns murmurando com desconforto, outros aproveitando para sair às pressas. Os garçons deixaram bandejas nas mesas e se retiraram, confusos. O quarteto de cordas guardou seus instrumentos em silêncio. A grande cerimônia que prometia ser o casamento do ano havia desmoronado em questão de minutos. Isabelle largou a pequena bolsa que carregava e a deixou cair no chão. O som seco do fecho de metal ecoou no mármore. Seus lábios apertou-o e as lágrimas começaram a correr pelo seu rosto. Hector tornou-se espesso, carregado de tensão e olhares ardentes. O hotel, que deveria ser palco de uma celebração, transformou-se num campo de batalha de emoções e destroços. Verdades. Hector permaneceu de pé, com o rosto endurecido, olhando para Marina. Sérgio. Ele sabia que nada mais seria como antes. Um caminho a seguir. Portas do salão se fecharam, deixando apenas os protagonistas diante da verdade nua e crua. O eco das vozes dos convidados ainda ressoava nos corredores como um rumor distante que aos poucos se desvanecia com o som de passos e os cliques das câmeras se afastando em direção à rua. Dentro do quarto privativo do hotel restaurante, o silêncio tornou-se denso, quebrado apenas pelo tilintar de copos sobre as mesas e o suspiro cansado de um garçom que apanhava comida murcha. Flores sem ousar olhar para cima. O eco do grito de Heitor ainda vibrava as paredes. O casamento foi cancelado. Aquela frase lançada com fúria demoliu a fachada de sucesso e orgulho que ele havia construído durante anos. Agora, com a gravata frouxa e as mãos cerradas, ele parecia um homem diferente, mais vulnerável. Preso entre a perplexidade e a necessidade de explicações, Marina e Sérgio sentaram-se em uma das mesas do fundo. Sob uma lâmpada fraca que mal iluminava seus rostos, Heitor ficou na frente deles como se não soubesse por onde começar. Por que agora? Perguntou ele finalmente. Uma voz grave. Marina sustentou seu olhar sem piscar. Por que não podíamos esperar mais? Porque ele tinha o direito de saber a verdade. Hector fechou os olhos por um instante como se a resposta machucá-lo fisicamente. Sérgio, com os braços cruzados sobre o peito, olhou com uma mistura de raiva e desafio. E você? Perguntou o menino.
Onde você estava quando precisamos de você? Hector cerrou os dentes. Eu não sabia que você existia. Marina o interrompeu asperamente. Você não sabia por que você? Nunca perguntei. Porque quando eu queria falar sobre família, você só ouvia números, contratos e reuniões. Você. Fui atrás da sua empresa e fiquei sozinho. A voz de Marina tremeu, mas ela não. Perdera a firmeza. O menino olhou para os dois, sentindo que cada palavra era um fragmento de um quebra-cabeça que finalmente estava sendo montado diante dele. O silêncio caiu novamente por alguns segundos. Lá fora, os fogos de artifício do Faluz trovejou à distância, lembrando-os de que a cidade ainda estava em festa. Enquanto estavam dentro daquela sala, uma batalha diferente estava sendo travada. Sérgio bateu na mesa com o punho. E o som seco fez os copos vibrarem. Não preciso do seu dinheiro. Preciso que você entenda o que perdeu, exclamou ele, com lágrimas contidas. Sua voz falhou e por um momento seu orgulho adolescente desmoronou, revelando a verdadeira ferida. Marina tentou acalmá-lo, colocando a mão em seu ombro. Filho, acalme-se. Mas ele balançou a cabeça. Não, mãe. Ele tem. Para ouvir isso, ele tem que entender o que significa crescer sem um pai. Para ver todos os meus amigos com os seus nos jogos de futebol, nas reuniões da escola, enquanto eu inventava desculpas para explicar o seu ausência, Hector. A palavra tua ausência soou como um golpe, e Hector sentiu sua prender a respiração. Com um passo firme, Lúcia, amiga de Marina, apareceu na porta. Ela ainda usava um jaleco branco por baixo do casaco e uma pasta pendurada no ombro. Ela tinha chegado às pressas, depois da ligação da Marina. Desculpe interromper, mas isso não pode esperar, ela disse séria. Os três. Olhou para ela surpreso. Sérgio precisa de atendimento médico imediato. Os resultados são claros. Seu coração requer monitoramento e cuidados urgentes. O silêncio tornou-se ainda mais pesado, e o ar se encheu de uma nova gravidade. Hector caiu em uma cadeira, apoiando sua na testa, segurando-a com a mão. Minha condição, murmurou. Ele a herdou. Lúcia assentiu calmamente. Sim, e não é algo que possamos ignorar. Requer mudanças na rotina, na medicação e nos exames frequentes. Se enfrentarmos isso juntos, há esperança. Marina apertou a mão do filho enquanto ele desviava o olhar. A respiração acelerou. Fora da sala, Adriene tentava conter os jornalistas que ainda estavam esperando notícias. Nenhuma declaração, repetiu ele firmemente enquanto fechava a porta para corredor e distraiu os curiosos. Lá dentro, por outro lado, o ambiente era tão íntimo que parecia um confessionário. Isabelle havia desaparecido por uma saída lateral do hotel com lágrimas nos olhos e uma mala. Sua história com Hector terminou naquele exato instante. Sem possibilidade de retorno, Sérgio quebrou o silêncio. Não quero que me tratem como um projeto ou como uma dívida. Eu só quero que você seja meu pai. Hector olhou para cima e naqueles olhos jovens ele reconheceu a mesma intensidade que sentiu na juventude, a mesma luta para ser ouvido. Eu quero estar com você, respondeu ele com voz de cavalo. Não sei como fazer isso, mas eu quero confiar. Marina o observava com incredulidade, ainda incapaz de confiar nele completamente. Mas, pela primeira vez, ela viu um vislumbre de sinceridade. Lúcia guardou seus papéis e fechou sua maleta. Precisamos levá-lo ao hospital o mais rápido possível, disse ela, em tom profissional. Não há tempo a perder. Marina assentiu imediatamente, enquanto ela acariciava os cabelos de Sérgio. O menino, embora assustado, aceitou com um gesto cansado. Heitor se levantou, pronto para acompanhá-los. O barulho da cidade continuou a explodir com pólvora e música. Mas naquela sala, o maior explosão foi a de uma verdade que depois de 15 anos não podia mais ser escondida. Novo começo. O aroma intenso do café enchia o ar enquanto Marina, Hector e Sérgio sentaram-se pela primeira vez à mesma mesa.
O local, com sua decoração barroca de muros altos e lâmpadas de cristal, pareciam um refúgio fora do tempo. Ao redor deles, casais de turistas comentavam em voz baixa sobre seus roteiros pela cidade. Grupo de estudantes pediu orçada e fartons. E no bar, um garçom serviu habilmente taças de vinho doce a duas senhoras mais velhas que discutiam sobre as muscletas. A vida em Valência continuou seu curso. Mas para os três, aquele encontro foi um mundo à parte. A lembrança da consulta no hospital ainda estava fresca. A voz do Dr. Morales foi clara. Sérgio precisaria de cuidados por toda a vida, e a única maneira de lidar com a situação era com o apoio da família. Marina insistiu em aceitar pausa, e Lúcia sugeriu um lugar tranquilo para conversar. Foi assim que terminaram. Naquele café do centro da cidade, famoso por seus encontros com uma mesa no mais. Canto isolado cercado por espelhos e pinturas que refletiam uma ilusão. Calma. Hector quebrou o silêncio. Lembro-me da primeira vez que entrei aqui, disse ele, olhando para o teto pintado. Eu era jovem. Não tinha dinheiro. Encomendei um café com leite e fiquei horas sonhando com o que eu seria um dia. Marina ergueu uma sobrancelha. Sonhando com impérios, não famílias, respondeu ela suavemente. Hector suspirou, olhando para baixo. Sérgio, que distraidamente mexia o açúcar em seu copo de oratada, olhou para cima. Você realmente veio aqui? Ele perguntou em um tom neutro. Sim. Hector respondeu. E eu prometi a mim mesmo que voltaria quando tivesse sucesso. E aqui estou, embora não da maneira que eu esperado. O menino apertou os lábios, hesitando. Marina encorajou. Com um olhar. Diga a ele o que você pensa. Ela sussurrou. Sérgio deu uma. Vou falar sobre estar presente. É isso que você quer, certo? Sérgio hesitou por alguns segundos e então assentiu com um gesto, de uma forma que demonstrasse que ele falava sério. Marina os observou em silêncio com uma mistura de desconfiança e alívio. Ela havia esperado por esse momento durante anos, e vê-lo finalmente acontecer a encheu de uma emoção contraditória. O relógio do café. Marcado 6. Lá fora, a cidade se preparava para outra explosão de fogos de artifício e as sombras do crepúsculo filtravam-se pelas janelas altas. O murmúrio de conversas próximas criou um pano de fundo que tornou a conversa à mesa mais íntima. Hector se inclinou em direção a Sérgio. Gostaria de saber mais sobre você. O que mais lhe interessa além de fotografia? O rapaz hesitou. Programação. Estou trabalhando em um projeto para monitorar batimentos cardíacos. Algo que poderia ajudar a mim e a outros. Hector olhou para ele. Com surpresa. Quase com orgulho. Isso é admirável. Eu adoraria ver. Marina interveio. Não tente se apropriar das conquistas dele, Hector. Ele chegou até aqui sem você. A frase soou dura, mas Hector aceitou com um lento aceno de cabeça. Eu sei, disse ele. E é por isso que quero começar a estar aqui agora. Sérgio se inclinou. De volta para sua cadeira. A feira de ciências é em uma semana. Se você realmente quer estar aqui, venha. Não se esconda atrás de sua reuniões. A tensão aumentou novamente. Hector olhou para ele com firmeza. Eu vou, ele respondeu. Mesmo que eu tenha que cancelar todo o resto. Sérgio ergueu as sobrancelhas, incrédulo. Sério? Hector assentiu. Marino o observou, tentando decifrar se essa promessa seria justa. Mais um entre muitos. Naquele momento, Adrienne apareceu na porta. Ele olhou, cansado, e aproximou-se discretamente da mesa. Senhor, disse ele, a imprensa ainda insiste. Tentei mantê-los afastados, mas eles não param de perseguir a história. Hector gesticulou para que ele acalme-se. Certifique-se de que eles não incomodem Marina ou Sérgio, e não façam as pazes. Desculpas. Se perguntarem, diga a verdade, que eu estava com a minha família. Adria olhou para ele surpreso, mas assentiu. Como quiser, respondeu ele, e retirou-se. Com um breve gesto em direção a Marina, como se pedisse desculpas por todo o caos. Marina tomou um gole de café e colocou delicadamente a xícara no pires.
Eu nunca. Achei que ouviria você dizer essa palavra, ela comentou suavemente. Hector sorriu melancolicamente. Eu também não, mas estou dizendo isso agora porque eu sinto isso. Sérgio assistiu à cena em silêncio, tentando acreditar naquela mudança. A atmosfera do café foi ficando mais quente com o passar dos minutos. Lúcia ligou para Marina para perguntar como eles estavam. Estamos bem, respondeu ela, olhando para o filho e para Hector. Por enquanto, estamos bem. Sérgio pegou outro bolinho e terminou desta vez. Seus olhos, embora ainda cheia de cautela, suavizou um pouco. Marina apoiou os cotovelos em a mesa e olhou para o filho. Você quer dizer a ele o que espera? Sérgio respirou fundo. Eu só quero que você seja honesto, pai. Não faça promessas que não cumprirá. Se você disser que estará na feira, quero te ver lá. Hector olhou para ele atentamente. Eu prometo. O murmúrio do café encheu o espaço novamente e por um instante os três se sentiram parte da normalidade da cidade. Lá fora os fogos de artifício começaram a som e as luzes coloridas refletidas nas janelas altas. Sérgio sorriu. Um pouco como se dentro daquele rugido ele tivesse encontrado um pouco de paz, uma promessa cumprida. O Instituto Luiz Vives fervilhava de estudantes, cartazes e projetos. Enquanto a chuva continuava a iluminar a cidade. Os corredores estavam decorados com cartazes coloridos, cabos conectando, laptops e mesas improvisadas com modelos e experimentos. Famílias inteiras caminharam entre as arquibancadas aplaudindo os jovens que, com entusiasmo, expuseram suas ideias. O ar cheirava a uma mistura de churros frescos vendidos na entrada e papel impresso fresco. A escola. O burburinho era tão alto quanto o das ruas próximas, onde as notas aguardavam a queima final. Na mente de Marina, o que aconteceu na noite anterior ainda ressoava. Eles passaram horas ajudando. Sérgio preparou seu modelo, ajustando cabos e revisando gráficos. Hector tinha. Surpreendeu a ambos quando ele apareceu com uma chave de fenda na mão, ajoelhado para consertar uma peça. Deixe-me ajudar, ele disse. E embora a frase parecesse simples para Marina, soava como uma gesto inesperado. Agora, ao entrar no pavilhão do instituto, Hector caminhou ao lado deles, de terno, mas sem gravata, com uma expressão contida que revelava mais nervosismo do que orgulho. Sérgio, vestido com uma camisa leve e calça simples, colocou cuidadosamente o aparelho na mesa de seu estande. Era um sistema de monitoramento cardíaco projetado para registrar batimentos cardíacos em tempo real e projetá-los em uma tela. Marina aproximou-se e sussurrou para ele. Lembre-se de falar devagar, querido. Todos querem te entender. Hector colocou a mão no ombro do menino e acrescentou. Você está pronto. Confie no que você criou. Sérgio assentiu, embora o rubor em suas bochechas o traiu. Os professores e jurados começaram a percorrer os projetos. Um deles, um homem comum, barba branca e óculos redondos, parou em frente a Sérgio e leu o cartaz. Monitoramento cardíaco e adolescência com risco hereditário. Ele olhou para cima. Você está o sujeito do teste? Sérgio respirou fundo. Sim, eu tenho o mesmo coração. Condição que meu pai tinha. O murmúrio dos outros alunos próximos se acalmou. Vários olhos se voltaram para Heitor, que estava parado atrás com os olhos úmidos. O menino continuou. Eu criei este dispositivo para registrar meus batimentos cardíacos. A ideia é que qualquer adolescente pode ter monitoramento em tempo real, receber alertas e evitar complicações. Com mãos firmes, ele conectou o sensor ao pulso. E na tela, as linhas verdes irregulares de sua frequência cardíaca apareceram. Isso é o que bate dentro de mim. E este sistema pode ajudar muitos outros a não viverem com medo. Os juízes trocaram olhares de interesse. Um deles perguntou, e como esse projeto é financiado? Sérgio deu de ombros. Peças recicladas e horas de programação. Mas acredito que com apoio, poderia ir mais longe. Hector deu um passo para a frente. Eu sei como é viver com essa condição, disse ele em tom grave.
Vós. E eu sei o que significa fazer isso sozinho. Meu filho não estará sozinho. Isso. O projeto merece apoio, e estou disposto a apoiá-lo. O público se agitou, surpreso com a confissão. Hector raramente falava publicamente sobre algo pessoal, muito menos sobre sua saúde. Marina olhou para ele com uma mistura de espanto e cautela. Havia um tom sincero em suas palavras que ela não se lembrava dos últimos anos. Sérgio olhou para ele de lado, incrédulo a princípio, mas depois uma faísca. Uma expressão de orgulho cruzou seu rosto. O aparelho começou a mostrar os batimentos cardíacos do menino ao vivo. A tela piscou com linhas verdes e o auditório se encheu de aplausos espontâneos. Os alunos vieram mais perto, os professores acenaram em aprovação e alguns pais comentaram em voz baixa que o projeto tinha futuro. Marina sentiu o coração se encher de calor. Parou. Pela primeira vez, ela viu seu filho não apenas como um adolescente lutando contra uma doença, mas como um jovem capaz de transformar sua fragilidade em força. Os juízes parabenizou Sérgio e pediu que ele enviasse o projeto para um concurso nacional. O menino deu um sorriso tímido. Vontade, ele respondeu. Mas o mais importante para mim é que esta invenção funcione e ajude. Hector apertou o seu ombro do filho com orgulho contido. E Marina, de pé ao lado, derramou lágrima silenciosa. À medida que a tarde avançava, outros alunos vieram parabenizá-lo. Disse-lhe, seu projeto é o melhor que já vi. Outro acrescentou, se você patenteá-lo, eu te ajudo com o design. Sérgio riu com uma alegria renovada, como se o peso que ele carregava de repente ficou mais leve. Marina tirou uma foto com sua câmera antiga, capturando aquele momento de vitória íntima. Lá fora, as ruas de Valência rugiam com a explosão de fogos de artifício. O céu começou a escurecer e as luzes coloridas refletidas no instituto. Janelas. A feira de ciências continuou, mas para os três, aquele pequeno estende foi o verdadeiro epicentro do dia. Sérgio sorriu e sussurrou para o primeira vez. Senti que éramos uma equipe. A cena final, o mar Mediterrâneo, brilhava ao pôr do sol quando Marina e Hector caminhavam juntos pelo calçadão. O ar trazia um cheiro salgado e fresco misturado à fumaça distante das chamas que já iluminavam ruas do centro da cidade. Os terraços estavam cheios de turistas que partilhavam paias e brindavam com copos de vinho enquanto guitarristas de rua tocavam canções suaves que se misturavam às vozes dos multidão. A cidade estava viva, mas para os dois aquele passeio era um refúgio, uma pausa depois de tantas tempestades. Depois da feira de ciências, a tensão deu lugar para um início de confiança. O projeto de Sérgio recebeu aplausos e reconhecimento, e Hector estava lá, de pé, aplaudindo com contenção. Lágrimas. Marina viu e sentiu que algo nele havia realmente mudado. Agora eles caminhavam lado a lado em silêncio, ouvindo apenas o murmúrio do ondas. Marina foi a primeira a falar. Nunca pensei que viveria para ver isso. Ela disse com um suspiro. Hector olhou para ela, a gravata no bolso e o paletó sobre o ombro. Eu também não. Mas estou feliz que este dia chegou. O passeio marítimo de Valência foi lentamente, iluminando-se com os altos postes de luz, e as primeiras luzes dos fogos de artifício refletiam na água. Marina parou por um momento em frente à grade de ferro e apoiou as mãos. Hector, ela disse em voz baixa, já faz 15 anos. 15 anos em que criei nosso filho. Sozinha. Não estou dizendo isso para te censurar, mas porque preciso dizer. Hector parou ao lado dela, com os olhos fixos no mar. Eu sei, e dói mais do que consigo explicar. Eu pensei que, se eu construísse um império, se eu acumulasse poder e dinheiro, todo o resto seria. Veio por conta própria. Mas eu estava errado. Marina olhou para ele atentamente. Ele não precisa. Um império. Ele precisa de você. Não como empresário, não como milionário. Como um pai. Hector baixou o olhar e assentiu. Perdi muitos anos. Mas eu quero os que sobraram. Quero estar lá quando ele acordar de manhã, quando ele for fazer os exames.
quando ele apresenta novos projetos. Não quero continuar sendo um fantasma na vida dele. Marina ouviu em silêncio, avaliando cada palavra. Não foi fácil confiar depois de tanta dor, mas a voz de Heitor era sincera, como ela nunca havia percebido antes. De repente, ouviram passos leves. Atrás deles, Sérgio apareceu correndo com um largo sorriso e seu cabelo desgrenhado pelo vento. Ele carregava uma pequena mochila e levantou a mão para cumprimentá-los. Desculpe pela demora. Fiquei conversando com meus amigos do instituto, disse ele com alegria. Marina sorriu ao vê-lo e estendeu a mão. Braços. Venha aqui, disse ela. Sérgio se aproximou e abraçou a mãe primeiro, depois olhou para o pai com timidez. Do que vocês estavam falando? Perguntou. Heitor olhou para ele com ternura. Sobre você, respondeu ele. Tudo o que queremos fazer de agora em diante. O menino riu baixinho. Então espero. A lista é longa. Ele deu alguns passos à frente e apontou para um pequeno restaurante próximo onde os garçons estavam se preparando. Mesas ao ar livre. Que tal jantarmos juntos em casa? Podemos pedir algo para a viagem. Marina olhou para ele com surpresa. Em casa? Sérgio assentiu. Sim, nós três como uma família. Não. Tem que ser perfeito. Só tem que ser nosso. Héctor respirou fundo como se essas palavras foram o maior presente que ele poderia receber. Acho que é uma ideia maravilhosa. A caminho do restaurante, cruzaram-se com vários grupos que transportavam bonecos de papelão e madeira em direção à fogueira. Ninotes esperavam nas praças, prontos para serem queimados no meio da festa. A criança se aproximou de Sérgio e lhe ofereceu um pequeno foguete. Você quer acender? Isso, ele perguntou com inocência. Sérgio olhou para sua mãe que sorriu. Assentiu. Héctor acendeu o pavio e juntos eles assistiram o foguete subir ao céu e explodir em um flash verde. Os três riram em uníssono, e num instante, pareceram esquecer tudo o que haviam sofrido. No restaurante, Lúcia apareceu inesperadamente. Ela havia terminado seu turno no hospital e decidiu passar para vê-los. Ela não queria interromper, ela disse gentilmente, mas ela tinha que lhes dizer algo. O importante não é apenas o remédio, mas como você cuida um do outro. Marina a abraçou com gratidão, e Héctor apertou sua mão com respeito. Obrigado por estarem aqui. Nos momentos mais difíceis, acrescentou. Lúcia sorriu. Agora os momentos. Vai melhorar. Eu sei. Ela se despediu com um gesto carinhoso para Sérgio, que respondeu com um sorriso tímido. Com sacolas de comida nas mãos, eles retornaram ao carro estacionado ali perto. O céu de Valência explodiu em fogos de artifício e a multidão se reuniu nas ruas para a última noite da falácia. O brilho iluminou os rostos dos três. Eles, que caminhavam juntos como se tivessem recuperado algo perdido. Marina parou por um momento e observou seu filho entre eles. Eu nunca imaginei esse momento, ela confessou. Sérgio pegou a mão dela. Eu também não, mas aqui estamos. O passeio vibrava com guitarras, vozes e os aplausos do povo. As notas começaram para queimar em diferentes quadrados, e a fumaça subiu em direção ao céu, levando consigo um ano inteiro de memórias. Marina pensou que talvez aquele fosse um símbolo perfeito. O fogo que queima o passado.